E aí, seguidores do canal Teoria Monstro, tudo tranquilo? E no nosso quadro Cine Cult, onde sempre trago grandes clássicos dos filmes de terror e ficção científica para vocês, e esse vídeo vai ser especial, porque vamos falar sobre uma das franquias mais icônicas de todos os tempos, que é a série de filmes Evil Dead. E nesse vídeo vamos falar tanto sobre os filmes, como também todo o universo que gira em torno de Evil Dead, e que sim, é uma das melhores e mais importantes franquias de filme de terror, e que com certeza merece um vídeo especial em nosso canal. Então chega junto, senta aí e vamos nessa! Então vamos começar, pessoal. Evil Dead é uma franquia bem conhecida na cultura pop, pelo menos quem assistiu filmes de terror nos anos 80 e 90 e que se amarra em um bom filme clássico raiz, vai se lembrar de Evil Dead, pois essa série revolucionou totalmente os conceitos dos filmes do gênero e também quebrou paradigmas, inserindo nos seus filmes um gore insano e frenético com bastante sangue e violência e uma leve acrescentada de humor negro. Evil Dead, sem dúvida nenhuma, pode-se dizer que foi o paizão de todos os filmes bizarros de terror que temos hoje. Apesar de antes já termos filmes que chocaram bastante pela sua insanidade, como o Massacre da Serra Elétrica, porém Evil Dead trouxe um diferencial que ajudou a popularizar os filmes do gênero desde aquela época. E bem, meus caros amigos, antes de falarmos sobre Evil Dead, vale explicar aqui como surgiu a ideia maluca sobre esse universo da série. A ideia de Evil Dead surgiu a partir de 3 amigos de faculdade, sendo eles Sam Raimi, Robert Tappert e Bruce Campbell, que tinham uma imensa paixão pelo cinema, especialmente do gênero terror, e que também queriam fazer um filme, mas não um filme qualquer. Eles queriam fazer um filme de terror surreal, que envolvesse tudo de bizarro que você possa imaginar. Foi aí que logo em seguida, em 1978, depois de vários esforços e tentando filmar para tudo quanto é lado como a Super 8, eles finalmente conseguiram fazer um média-metragem de pouco mais de 30 minutos chamado de Within the Woods, que em português é algo como Dentro da Floresta. Esse média-metragem foi feito com míseros $1.600, que foi o dinheiro que Sam Raimi havia conseguido juntar, além de ser feito tudo na base do improviso, mas logo foi praticamente o pontapé inicial para dar origem à clássica série de Evil Dead. Até que em 1980, Sam Raimi, alegre com os pequenos e bons resultados que Within the Woods haviam trazido, além de novas ideias e já com uma boa grana na mão, decide fazer um filme de verdade, porém ainda limitado ao baixo orçamento, mas que já seria bem melhor que Within the Woods. Então novamente o trio Sam Raimi, Robert Tappert e Bruce Campbell entra em cena novamente e em 1981 surge a obra-prima do terror, Evil Dead, aqui no Brasil com o título A Morte do Demônio. O filme é considerado um dos longas amadores mais profissionais da história da sétima arte. E em Evil Dead, A Morte do Demônio, temos a história bem parecida com Within the Woods, porém com algumas modificações no enredo. Aqui temos a história de 5 jovens que viajam até uma cabana na floresta para passarem o fim de semana. Entre eles o mais memorável, que é Ashley J. Williams, um ainda magrelo e novo Bruce Campbell, em seu primeiro papel amador no cinema. Assim que chegam no local, o que era para ser um descanso agradável se torna um alucinante pesadelo quando encontram o livro dos mortos. Os jovens têm estranhas experiências, obviamente causadas pela presença do livro dos mortos, que é encadernado em pele humana e escrito com sangue. Logo depois eles encontram um gravador, e dentro da mesma fita que foi gravada pelo dono da cabana, que é um arqueólogo, contendo tradução e algumas passagens do livro, logo a fita é reproduzida e escutada pelos estudantes, quando eles começam a ler uma passagem que consequentemente abre os portais do além, assim liberando antigos demônios que são despertados no local e começam a possuir um a um dos jovens. Evil Dead, A Morte do Demônio, foi sem dúvida um filme que marcou bastante, pois aqui você tinha de tudo, desde demônios que possuíam pessoas e voavam espreitando pela floresta, até árvores taradas, que inclusive resulta em uma cena de estupro no filme, onde fez com que fosse mais censurado do que já era em alguns países. Além do gore insano e frenético, com muito sangue feito à base de xarope, mas além de tudo, em Evil Dead temos um bom filme, com ótimas cenas em stop motion e que mesmo ainda com pouco orçamento, Sam Raimi improvisou o máximo
máximo possível. Também vale ressaltar o desempenho dos atores nesse filme, onde todos eles sofreram bastante em suas atuações, tendo que passar desde ferimentos e cortes à angústia das maquiagens e efeitos que eram feitos com tudo de mais nojento que você possa imaginar. Destaque também é que o filme foi bem planejado, porém devido a todos esses momentos conturbados em meio às gravações do filme, alguns atores abandonaram as filmagens, causando assim uma demora nas gravações, que até Robert Tappert, que foi também a peça fundamental por trás desse filme, resolveu juntamente com Sam Raimi fazer um método cinematográfico chamado de fake champs, que são cenas improvisadas que dão a impressão que temos o mesmo personagem de costas, porém ali na cena quem está gravando é nada mais e nada menos que um dublê improvisado, e nesse filme praticamente abusa de fake champs. E agora algumas curiosidades sobre o filme. A ideia dos fake champs veio devido Sam Raimi e Robert Tappert serem muito fãs da série Os Três Patetas, que tinham um personagem no qual era interpretado por Champ Howard, que havia falecido durante as gravações, e que para poderem terminar as gravações da série, logo foi substituído por um ator com peruca, que sempre ficava de costas, dando a impressão que era o mesmo personagem da série. Por isso, logo em Evil Dead, Sam Raimi e Robert Tappert tiveram a ideia baseada nesse acontecimento, dando assim mais impulso ao método cinematográfico que várias produções repetem até hoje, sendo a maioria dessas cenas de fake champs. Vale ressaltar que várias cenas de fake champs desse filme eram feitas pelo irmão de Sam Raimi, que é o icônico Ted Raimi, e que vai ter uma grande importância nos filmes seguintes de Sam Raimi. Outra curiosidade é que a ponte que aparece no filme tem um formato de uma mão se fechando. Isso é devido Sam Raimi ter tido a ideia de mandar soldar alguns ferros enferrujados na ponte, para dar a impressão que aquilo era realmente uma mão de um demônio. E também as cenas do demônio voando e espreitando pela floresta eram feitas por câmeras amarradas em uma espécie de vara, dando assim a impressão da visão em diferentes ângulos e altura. E também vale lembrar que Evil Dead, A Morte do Demônio, abriu de vez as portas para o trio Sam Raimi, Robert Tappert e Bruce Campbell, assim tirando eles do anonimato e levando eles à fama direto para Hollywood. Outro fato curioso é que o mestre do terror Stephen King, ao ver o filme Evil Dead, se impressionou principalmente nas cenas em que aparece a lua cheia, e comentando mais tarde, Stephen King menciona que notou no filme o desempenho e a enorme vontade de Sam Raimi de fazer um filme. Isso mais tarde foi crucial para a sequência que estava por vir e que vamos falar dela agora. Evil Dead 2, Dead by Dawn, ou como conhecido no Brasil, Uma Noite Alucinante, de 1987. E sim, pessoal, eu sei que vocês estão pensando, cadê a morte do demônio no título? E por que o filme agora se chama Uma Noite Alucinante? Pois é, a questão é que sempre os tradutores confundem as bolas nos títulos dos filmes aqui no Brasil. E isso frequentemente acontece até nos dias de hoje, tudo por conta de alguns erros nos títulos. Mas seja como for, este é Evil Dead 2, a continuação de Evil Dead, A Morte do Demônio. Então, vamos continuar. Sendo lançado 6 anos depois do primeiro Evil Dead, e que agora contando com sua direção um Sam Raimi muito mais experiente depois de já ter dirigido algumas produções em seu currículo, Sam Raimi agora ganha uma nova chance de revisitar sua querida obra, numa espécie de refilmagem continuação, na qual contou com um orçamento muito melhor, dando assim uma verdadeira produção digna de um filme de Hollywood, com efeitos especiais bem produzidos e melhorias em todos os aspectos que faltaram no primeiro filme. Evil Dead 2 também abriu as portas da franquia novamente, mas desta vez a tornou-se muito mais famosa e icônica. Em Evil Dead 2 você não precisa necessariamente ter assistido o antecessor para se entender este, já que os primeiros minutos do filme recontam toda a história do primeiro, e desta vez a trama conta novamente a chegada de Ash na cabana, que inexplicavelmente está com sua namorada que havia morrido no primeiro filme, dando a entender que todos os eventos ocorridos no primeiro filme podem ou não serem descartados. Durante o filme, Ash passa por vários acontecimentos malucos e tenta sobreviver à insanidade frenética da cabana, que desta vez inclui objetos possuídos como a cabeça de um cervo na parede, que não para de rir, e a própria mão possuída de Ash, que tenta matá-lo a todo momento no filme. Enquanto isso, vão chegando mais pessoas no local, tendo em destaque
destaque a filha do professor, que teria descoberto o livro dos mortos, que em Evil Dead 2 se denomina como Necronomicon Ex Mortis, que tem a sua história bem mais explorada que no primeiro filme. E logo depois temos a aparição de mais um casal que gosta de forçar a barra e que estão no local sem entender nada que está acontecendo ali. Mas logo todos são possuídos e começa todo o terror novamente. E desta vez nem Ash escapou, tendo que enfrentar todo tipo de criatura bizarra, Deadrides e até ele mesmo. Existem diversos momentos antológicos no filme, como a cena em que a namorada de Ash sai de sua cova e começa a fazer uma espécie de balé com sua cabeça e fica o atormentando. Também as cenas bizarras em que Ash se transforma em um Deadride e toca o terror no filme, e também no final do filme, que claro é bem hilário. Evil Dead 2, apesar de ser bem superior ao seu antecessor, porém o filme veio com menos gore e também uma reduzida na violência, dando lugar a um tom mais cômico na franquia. E também vale ressaltar que o personagem Ash é interpretado novamente por Bruce Campbell, que agora vem numa interpretação bem mais profissional, dando a Ash uma personalidade que nesse filme ficaria marcada de vez, mostrando como um simples vendedor de loja se transforma em um herói canastrão, matador de demônios e monstros, que nesse filme acabam sendo denominados de Deadrides. E agora algumas curiosidades sobre o filme. Os saudosos Gene Siskel e Roger Ebert, dois dos maiores críticos de cinema que já pisaram na face da terra e que não eram particularmente grandes fãs de filmes de terror, acabaram apoiando e elogiando bastante o filme Evil Dead 2, tendo Roger Ebert apontando inclusive semelhanças com grandes clássicos musicais, como na cena do cadáver da namorada de Ash, no qual fica dançando com sua cabeça. O que mais tarde Sam Raimi acabou admitindo ter influências de vários tipos de artes, o que dá para se notar diretamente em seus filmes. Também vale ressaltar o fato de Stephen King ter assistido o primeiro filme e já ter conhecimento sobre a obra. Isso foi primordial, pois durante um jantar, Stephen King conseguiu convencer Jim De Laurentiis a lançar Evil Dead 2, que para a sorte de Sam Raimi, tudo acabou dando certo. E mais uma curiosidade é que Ted Raimi, o irmão de Sam Raimi, está de volta e desta vez como um Deadride Henrietta, usando toda aquela maquiagem bizarra novamente. Outra curiosidade é que Evil Dead 2 ia se chamar Army of Darkness, traduzido algo como Exército da Escuridão. Porém, devido ao filme ser uma espécie de refilmagem do primeiro, eles optaram por deixar o título Evil Dead 2, Dead by Dawn, algo em português como Morto pelo Amanhecer, e deixar Army of Darkness como título do terceiro filme da franquia, que logo viria por aí e que vamos falar sobre ele agora. Uma Noite Alucinante 3, ou atendendo agora pelo título Army of Darkness, de 1992, e tirando agora do seu título Evil Dead. É o terceiro filme da franquia, e que só foi feito devido aos produtores terem notado a grande vontade do público através do sucesso dos filmes anteriores, e que então se prontificaram a dar continuidade nessa sequência. O enredo do filme começa no encerramento do segundo filme. Agora Ash volta no tempo para a Idade Média, no ano de 1300 depois de Cristo, através de um portal para outra dimensão. Mas mesmo na Idade Média, ele terá que enfrentar todo tipo de demônio e criaturas bizarras que você possa imaginar. E pessoal, não poderia esquecer de mencionar que no filme anterior, após ter sua mão possuída, ele a arranca com uma motosserra e coloca a mesma motosserra no lugar do membro, o que é épico nos filmes de Evil Dead. E sim, nosso herói tem uma mão de serra elétrica. E quantas vezes você viu isso? E bem, em época nenhuma, creio eu. Claro, a não ser que você tenha vivido na Idade Média. Então, em meio a cavaleiros, donzelas e castelos, Ash chega bem correto, visto como um anti-herói, com armas de fogo e a serra elétrica no lugar da mão, assustando todos os habitantes daquela época. E logo ele é capturado pelos cavaleiros, que confundem Ash com um tipo de inimigo, e acabam jogando ele em um poço, com uma criatura canibal. Mas logo um dos habitantes simpatiza pelo carisma de Ash, e logo o ajuda devolvendo as suas armas. Sendo assim, Ash derrota o monstro e convence a todos a lutar contra o mal que logo estaria por vir. Porém, Ash agora, para poder voltar para o seu tempo, terá que recuperar o Necronomicon novamente. Isso em seguida logo acontece, só que ao encontrar o Livro dos Mortos, Ash, por uma merda que fez, acaba despertando o Exército das Trevas e também cria uma espécie de cópia maligna dele mesmo, que é chamado de Evil Ash, sendo assim o primeiro vilão direto da série. E logo o Exército das
Sombras, que é formado por esqueletos e zumbis e são liderados pelo Evil Ash, logo decidem atacar o reino, a qual Ash está ajudando, sendo basicamente a história desse filme. Army of Darkness é relevante justamente pelos grandes efeitos e o ar cômico do filme, principalmente nas partes, por exemplo, em que vemos pequenos exemplares de Ash tocando o terror sobre o personagem principal, que depois se torna o Evil Ash, e também destaque para o Exército das Trevas, onde os esqueletos só se ferram o tempo inteiro, e fora as piadas e frases da hora que Ash sempre solta durante o filme. Good. Bad. I'm the guy with the gun. Go ahead and run. Run home and cry to mama. E agora vamos falar sobre algumas curiosidades sobre o filme. E para começar, aqui em Uma Noite Alucinante 3, ou Army of Darkness, temos mais criatividade e homenagens, em especial as produções do eterno rei do stop motion, que é Ray Harryhausen, que contribuiu no filme e que é muito famoso por filmes como Jazão e O Velo de Ouro, de 1963, e Simba e a Princesa, de 1958, entre outros filmes. A lista é enorme dos filmes em que ele contribuiu com seus efeitos. E outra curiosidade é que o roteiro original de Army of Darkness possui apenas 43 páginas. E também o filme possuiu 2 finais alternativos, pois a Universal considerou o final principal do filme muito ruim. Os 2 finais podem ser vistos tanto no DVD quanto no Blu-ray do filme. Uma Noite Alucinante 3 é o filme de maior orçamento da trilogia e também é o que mais distanciou de elementos de terror, transformando assim o filme mais em uma aventura medieval do que mesmo um filme de terror. O resultado, no entanto, ficou abaixo do esperado, trazendo assim um ponto negativo para a franquia. Porém, é nesse filme que Bruce Campbell acabou eternizando o personagem Ash J. Williams, deixando o personagem bastante conhecido no mundo da cultura pop em geral. O responsável pela composição March of the Dead foi o compositor Danny Elfman, que é respectivamente conhecido pelos seus trabalhos em conjunto com Tim Burton. Também um ator que interpretou o Evil Ash e que também é chamado de Capitão Deadite foi o ator Bill Moseley, que é um ícone dos filmes de terror, tendo participado de filmes como O Massacre da Serra Elétrica 2 e a duologia A Casa dos Mil Corpos e Rejeitados pelo Diabo, e Rob Zombie, e por aí vai. E também novamente a presença de Ted Raimi, o irmão de Sam Raimi, interpretando agora vários personagens diferentes neste filme. As palavras mágicas ditas por Ash no filme ao ler o Necronomicon são Klaatu Barada Nikto, que na verdade é uma referência às palavras Klaatu Barada Nikto, palavras mencionadas para comandar o robô Gort do filme O Dia em que a Terra Parou, filme esse de 1951. E agora, algumas curiosidades em geral sobre a franquia Evil Dead. Em 2005, a revista britânica Total Film inseriu o primeiro filme Evil Dead no ranking 17 entre os 50 melhores filmes de terror da história. Sempre em suas produções do gênero terror, o diretor Sam Raimi mantém 4 mandamentos primordiais, sendo eles: o primeiro, os inocentes devem sofrer; segundo, os culpados devem ser castigados; terceiro, deve-se provar o sangue para se tornar um homem; e quarto, os mortos devem se levantar ou se levantarão. Vale ressaltar que Sam Raimi, que é o mentor por trás da obra da franquia Evil Dead, é um diretor bem respeitado em Hollywood e já participou nas produções e na direção de vários filmes de peso, como por exemplo a trilogia Homem-Aranha, O Grito, Darkman e um que ficou bastante famoso, que foi o filme Arraste-me para o Inferno, e que também já se tornou um clássico do terror. Bruce Campbell é tão conhecido pelo seu personagem Ash J. Williams que em 2007 interpretou ele mesmo em um filme B chamado Meu Nome é Bruce, onde no enredo do filme conta basicamente a história tosca de um Bruce fictício que é sempre confundido com o Ash e que tenta salvar uma cidade da invasão de um demônio samurai maluco. Esse filme vale a pena ser conferido apenas para saudar o trabalho do grande Bruce Campbell, mas não deve ser levado a sério. Porém, Bruce Campbell é um ator também muito respeitado e sempre participa de vários filmes, principalmente do seu amigo das antigas Sam Raimi, onde ele sempre faz pequenas pontas nos filmes. Outra marca registrada nos filmes de Sam Raimi é o seu carro da sorte, como ele mesmo o chama, sendo um modelo Oldsmobile Delta 88 do ano de 1973. Esse carro ficou marcado no primeiro Evil Dead e depois em toda a série Evil Dead, o que fez com que o diretor Sam Raimi sempre o colocasse em seus filmes como forma de easter eggs, onde podemos ver claramente a seguir.
who's just signed up for a crash course in dying. Absolute picture. Thanks for the ride, Uncle Ben. Oh, wait a minute. Hi, Peter. Hey, Henry. You're getting tall. Uma curiosidade muito importante é o livro mencionado em toda a série, o tão famoso Necronomicon. Na verdade, esse livro tem um nome de origem árabe, que é chamado de Al-Azif, e é um livro fictício criado por H.P. Lovecraft, um autor americano de ficção científica, horror e literatura fantástica. Segundo o próprio Lovecraft, o Necronomicon teria sido escrito em Damasco por volta de 730 d.C. por Abdul al-Zahad, um poeta árabe meio louco. Esse livro também faz parte do famoso conto do Kifulho, que, para quem não sabe, é esse monstrão aí na imagem. Também vale lembrar que o universo de Evil Dead não se limita somente nos filmes, mas também existe desde livros, jogos de videogames, revistas em quadrinhos conhecidas também como HQs, adaptação musical na Broadway e por aí vai. E também em 2013 tivemos um remake do primeiro filme, de Evil Dead, A Morte do Demônio, na direção de Fede Alvarez, tendo Sam Raimi e Bruce Campbell apenas na produção. Bem, esse remake particularmente eu prefiro não comentar, mas eu recomendo a vocês assistirem para tirar suas próprias conclusões. E finalmente, o cargo-chefe dessa franquia, Ash vs Evil Dead, a série de TV que dá continuidade direta dos filmes da trilogia clássica de Evil Dead, e que já vai respectivamente para sua terceira temporada. Essa série é boa demais, pessoal, vocês têm que conferirem. E essa série praticamente está salvando a franquia, que depois do terceiro filme com críticas negativas e um remake que quase botou tudo por água abaixo, aqui tivemos os esforços de Sam Raimi e Bruce Campbell novamente, e desta vez com resultados positivos para a franquia. E basicamente a trama da série se passa 30 anos após os 3 primeiros filmes de Evil Dead. Agora Ash J. Williams, interpretado por um Bruce Campbell mais de idade, trabalha no mercado Volley Shop como um simples balconista, e sua vida praticamente não deu em nada. Ele agora vive em um trailer, bebendo em bares noturnos e tendo relações sexuais ocasionais com várias mulheres. Depois de inesperadamente encontrar o livro dos mortos de novo, ele liberta o encantamento do demônio Kandarian, e mais uma vez começa toda a história novamente, mas porém agora tendo novos eventos, o que o levam a assumir a sua antiga personalidade e a enfrentar uma nova ameaça, a fim de salvar a raça humana novamente. E bem, pessoal, esse foi o nosso especial sobre a franquia Evil Dead, e eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, e se gostaram, peço humildemente aquele like para dar aquela força para o canal. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo e se inscreva, e ative o sino de notificações para não perder nenhuma novidade do canal. E por enquanto, isso é tudo, e até mais, pessoal. Valeu!